Às vezes você vende com lucro e você pode estar quebrando o teu negócio, por exemplo, se você não faz gestão de fluxo de caixa. Olá, eu sou a Carla, estou aqui com Judá Adonai. E o que a gente faz? Esse é o podcast Play Pleo e a gente ajuda empresários e empresárias de comunicação visual a deixarem de ser um faz-tudo e construir uma empresa independente. E Judá, qual é o nosso tema de hoje? Cara, a gente escolheu falar sobre como de fato a gente pode aumentar o lucro numa empresa de comunicação visual. E o que acontece muito é as pessoas se confundirem em relação ao lucro e ao faturamento. Então eu quero que você explique pra gente qual é a real diferença. Legal, vamos começar falando o seguinte, tá? Toda empresa de comunicação visual como um todo, ela tem a sua origem no chão de fábrica, né? O empresário de comunicação visual, a grande maioria, vem do campo de batalha, não necessariamente passou por uma formação acadêmica. Não que a formação acadêmica vá fazer grande diferença, porque a gente também conhece vários empresários e empresárias que têm um ensino superior, tem às vezes até um mestrado, mas uma pós, e acaba que isso não impacta, né, na forma como ele administra o negócio. Muitas vezes essa graduação não está nem relacionada ao serviço ou ao trabalho que ele tem dentro da empresa. Exato. E o que acontece, cara? A comunicação visual, ela tem muita a mescla entre ser uma indústria e ser uma empresa de prestação de serviço. E isso é o maior conflito que existe hoje dentro do nosso mercado. Cara, eu sou uma indústria ou sou uma prestadora de serviço? E de fato, uma indústria tem uma margem de lucro menor e uma prestadora de serviço tem uma margem maior. Só que nós somos os dois, né? A não ser que você não faça nenhuma espécie de instalação, que você não crie um layout para o teu cliente, que você não faça uma remoção, uma entrega ou algo do tipo, né? O que não é a realidade das empresas de comunicação visual, até mesmo das gráficas, certo? A gráfica ainda é um pouco mais focada para a indústria, tanto que, né, a gente tem a Associação Brasileira das Indústrias Gráficas, mas a gente não tem uma Associação Brasileira das Indústrias de Comunicação Visual, por exemplo. Mas teremos um dia ainda, tá? Cara, o que a gente pode pensar sobre lucro e faturamento? Eu vou contar de mim, eu gosto de falar sobre o que eu vivi, né? Para mim, você lembra que quando a gente estava com a Invista, lá em Paranaguá ainda, um dia você chegou para mim e falou assim: amor, você tá cobrando as coisas direito? Você tá precificando direito? Bom, para quem não sabe, a Carla é minha esposa, tá desde o começo da jornada aqui comigo, e o que eu posso falar para vocês é que, cara, eu achava que pegar o valor de R$1.000, R$1.500, que era, por exemplo, o Metalon custa, bons tempos, né? Custava R$25 a barra. E daí cada metro linear dava R$4,50. Não vou fazer conta aqui. Quando eu entrei para trabalhar com você, que eu peguei a parte financeira, não batia, os dados não batiam. Eu falava assim, a gente não está tendo lucro, não tem lucro, a empresa não tem lucro. Mas como? Olha o faturamento, olha como está alto o faturamento, todo mês crescendo. E não conseguia entender como que o faturamento era alto e não se via lucro. Porque lucro é o que sobra no bolso. Ponto, né? Lucro é o que vai permitir você investir no teu negócio, lucro é o que vai permitir você melhorar o teu ambiente de trabalho, é você dar um benefício maior para a tua equipe ou alguma coisa desse tipo. Mas assim, o que eu comecei a entender é que o faturamento, na minha cabeça, era o seguinte: eu pegar o valor de venda, tirar o meu custo de material. E eu falava assim, mas tem imposto ainda, tem, né? Não tinha nem comissão de vendedor nessa época, porque era só eu que vendia. Então eu considerava lucro toda a diferença que tinha depois de eu tirar o custo da despesa da matéria-prima. Então, cara, na minha cabeça, se eu estava vendendo por R$2.500 e me custava R$1.000, R$1.500 era lucro. Só que acontecia que nunca sobrava os R$1.500 no final do mês. Se eu tivesse vendido R$50 mil e tivesse 20 mil de custo, não sobrava 30 mil. Isso é óbvio hoje para mim, mas na época não era. Na época eu acreditava, né? Tô falando na época 2013, né? Eu acreditava que aquilo dali era o meu lucro. O que eu comecei a bater cabeça? Quando em 2014 a gente colocou o software para usar dentro da empresa, eu fui aprender sobre metodologia de custeio direto. E é muito louco, porque eu acho que até nas faculdades, nos cursos, eu não sei, né, a fundo, mas eu não sei se estuda metodologias de custeio dentro de uma faculdade de administração. Mas fica difícil para a pessoa que viu isso lá no terceiro período, 5 anos depois de estar formada, trabalhar numa empresa de comunicação visual e entender que, por exemplo, o custo, a despesa variável
Quando você tira ela, despesa variável, né, que é a matéria-prima, é o imposto, é a comissão, o que sobra não é o lucro, é a margem de contribuição. Ou seja, é o valor que vai sobrar da tua venda para daí você pagar o custo fixo, que são os teus colaboradores, o aluguel, a água, a luz. Se você conseguir vender o suficiente, tirar o valor da despesa variável, que é aluguel, que é a comissão, que é a matéria-prima, que é o teu imposto, né, o teu frete, a transportadora, a locação do MUNC, do andaime, você tirar o teu terceirizado, tudo que você teve que gerar de custos para conseguir produzir o que você vendeu, aí então você vai ter a margem de contribuição que tem que encher a caixinha do custo fixo. Depois que você paga o teu custo fixo, que transborda essa caixinha, aí começa a ter lucro. Então, na minha cabeça, cara, eu aprendi isso há pouco tempo atrás, né? Tô falando que, tipo, empreendendo dentro da comunicação, quem ouviu os podcasts, né? Para quem não tá caindo perdido aqui, não sabe quem é Judá Adonai, o nosso primeiro, segundo e terceiro podcast foi exatamente contando quem sou eu, né? Da onde que eu venho, por que eu tô aqui hoje fazendo um podcast desse, por que a gente já tem mais de 1.600 empresários que confiam na nossa empresa para deixar de ser um faz-tudo, para construir uma empresa independente, né? Então fica o convite aí para quem quiser assistir. Merchan. Entra lá na playlist e assiste. Legal, a gente está no Spotify, no Deezer e na plataforma podcast também, que é do iOS, né, da Apple. E não esquece também de seguir no Instagram e no Facebook. Exatamente, @Judá_Adonai. Cara, e olha só, a grande diferença para mim veio no campo de batalha, tá? Não foi fazendo uma faculdade, não foi fazendo um curso, de fato, foi começando a ser trucado sobre, cara, não tá sobrando. E eu tinha um sócio, né? Nós tínhamos um sócio na empresa. E esse sócio começou a falar, cara, por que a gente não tá conseguindo tirar mais do que o nosso Prolabore no mês? Por que a gente tá vendendo tanto e não vê a grana no final do mês? Eu falei, cara, não sei. Eu não sabia explicar para ele em 2013 qual era a real causa da falta de lucro na empresa. E o primeiro pensamento, né, leigo que nós tivemos só pode ser só retrabalho. Era só retrabalho na nossa cabeça. Ou a gente achava que, tipo, a gente sempre queria atribuir a culpa a alguém, né? Na época eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje de assumir a responsabilidade. E na época era assim, cara, são os colaboradores. Eles estão perdendo um monte de material, estão errando, a gente não está sabendo, né? E é muito louco, porque quando você tem um retrabalho, né, que é você refazer o trampo, cara, você basicamente não está perdendo só o lucro daquele serviço. Você está perdendo a possibilidade do lucro que você iria gerar com a hora daquele colaborador. Então, se ele aplica um adesivo de 1 metro quadrado e ele demora 10 minutos, aquele 1 metro quadrado estaria gerando, sei lá, 10 pila de lucro para você. Quando ele tem um retrabalho, ele tem que refazer esses mesmos 10 minutos. Ou seja, esses 10 minutos ele perde de tempo de produção, perde de matéria-prima. A única coisa que não vai crescer junto no retrabalho é pagar mais imposto ou mais comissão para o vendedor. Isso não vai acontecer. A não ser que, aí vem uma pegada, a não ser que o próprio vendedor seja o principal responsável pela causa do retrabalho. Aí sim, se você já, foi uma falha de falta de informação, ele passou o arquivo errado, e a gente falou isso no último podcast, tá? Foi as 5 principais causas do retrabalho na comunicação visual. E a gente começou a analisar, até mesmo dentro da empresa, que, cara, mais de 90% dos retrabalhos vinham do setor comercial. O retrabalho é um dos vilões, para não se ver lucro, mas não é o único, né? Não, e eu posso falar assim, ó, eu assisti até um vídeo esses dias do Rafael, da Roadprint, que é um software, né, de gestão, e ele tava falando assim, cara, quando você não cobra direito, você já queima a largada. Eu achei irado, porque, cara, não tem o que realmente tu faça depois de cobrar errado que vai fazer você ter lucro. Então, se você pegou milão... Agora, imagina se você cobrar errado e ainda ter retrabalho. Aí lascou. Lascou porque, igual eu tava falando, vai ter o BO do prejuízo da matéria-prima, que você vai fazer de novo, só que você vai usar a capacidade produtiva. O teu colaborador, você contrata ele e ele tem 180 horas que você contrata. Vamos arredondar. E se você tirar ali ociosidade, não sei o que, cara, vai ficar no talo ali mais 147 horas trabalhadas no mês. Cara, se ele ficou 10 minutos fazendo e você perdeu esse material, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais 10 minutos. Então você deixa de gerar aqueles 10 pila de lucro que é que eu estava falando.
bate nisso. Você não só perde o lucro do trabalho que você está refazendo, como a possibilidade de gerar lucro de uma próxima venda. Entendeu? Porque você está usando a capacidade. Aí você vai olhar e fala, cara, beleza, mas se demora 10 minutos, né? Demoram 10 minutos para eu fazer 1 metro quadrado, teoricamente, se eu fazer uma conta de padaria, tenho 60 minutos do meu colaborador trabalhando, né? São 180 horas no mês, você vai fazer a conta ali, pô, tem 6 mil, 7, sei lá, 10 mil minutos. Pô, então a minha capacidade produtiva de aplicar adesivo desse colaborador, só ele, é não sei quantos mil metros quadrados. Mas você, pô, o cara então não trabalha 147 horas. Ele trabalha. Só que naquele momento que ele está fazendo um retrabalho, ele está usando o dobro da mão de obra dele, usando o dobro da capacidade produtiva e você está tendo a mesma margem de contribuição. Porque basicamente, vamos pegar um exemplo de números mesmo, até o pessoal pode no vídeo colocar a continha aqui do lado para facilitar. Mas vamos dizer que você fechou uma venda de R$100, tá? Vamos arredondar para cima, fica mais fácil para eu fazer conta. Você fez uma venda de R$1.000. Nessa venda de R$1.000, você vai tirar o imposto. 5% de imposto, certo? Ó, vou até arriscar aqui para ficar mais fácil de eu não me perder. Mas ó, milão foi tua venda. Aí você tem R$350 de custo de matéria-prima, tá? O que é essa matéria-prima aqui? Cara, vai ser o metalon, vai ser o ACM, vai ser a fita dupla face, dá R$350. Aí você tira desses R$350 mais 5% de comissão. R$50. O que você vai fazer com esse 50? Ele é uma despesa variável, só existe se você vende, igual a matéria-prima. Aí você tem mais, sei lá, o imposto, paga 10% de imposto na nota. De R$1.000 dá R$100. Desse valor aqui você ainda paga um Uber de 30 pila para entregar o material ou para coletar teu adesivo. No final das contas, de despesa variável, que são as despesas diretas vinculadas à tua venda, você teve R$530, que foi o teu custo de despesa variável, custo para você poder fabricar aquilo. Aí você fala assim, Judá, mas e a mão de obra? Aí eu não vou entrar a fundo, mas existem metodologias de precificação. Metodologia de custeio direto e a metodologia de RKW. Isso você pode... E assunto para o próximo podcast. Para o próximo podcast. A gente pode falar, cara, e vai um podcast de 1 hora para falar sobre essas duas metodologias de custeio. Mas vamos pensar no custeio direto, tá? Eu peguei esses R$530 aqui e eu ainda tenho que pegar o quê? A diferença, que é R$470, e ela não é meu lucro. E eu olhava isso como lucro. Eu falava, cara, se eu vendi por 1.000, meu custo era 530, na minha cabeça eu falava, pô, tô ganhando 70%, né? Eu falava assim, não, tô tendo 70% de lucro. E na verdade não, esses R$470, eles são a minha margem de contribuição. Eu vou pegar esse 470 pila, vou lá no copinho chamado custo fixo e vou depositar R$470 ali dentro. E daí, qual que é o custo fixo da empresa? Pô, o custo fixo da minha empresa é R$30 mil, 10 mil, 300, não sei. E você só vai começar a ver lucro na hora que você bater. E é muito louco, porque assim, ó, daí você fala, então, Judá, depois que eu pagar todo o meu custo fixo, automaticamente eu já vou estar tendo lucro, tudo que eu vender, pô, o próximo milão, ele vai ser lucro só porque eu atingi o ponto de equilíbrio, né? Que o ponto de equilíbrio é exatamente esse momento, que você enche o teu copinho de custo fixo e pagou todas as despesas variáveis. Então, assim, não, na verdade o que vai ser teu lucro daí, depois do ponto de equilíbrio, seriam os R$470. Mas só depois de atingir o ponto de equilíbrio, pagar todas as tuas despesas fixas. Então assim, Judá, mas como é que eu faço para aumentar o lucro? Vamos começar pensando que a primeira saída é não queimar a largada, é você precificar corretamente. E Judá, como é que eu posso precificar corretamente? Agora vamos falar. A gente não está aqui para vender planilha, mas a gente tem uma planilha de R$47 que é para ajudar o empresário que não tem um software configurado, que não tem às vezes uma metodologia clara, inclusive, cara, é 47 pila. E você ainda recebe 2 aulas explicando a metodologia de custeio direto e integral e essa planilha ela usa a metodologia de custeio direto, né, para fazer a precificação. E você ainda tem uma aula explicando como usar essa planilha. Tá lá no link da minha bio, o pessoal pode deixar na descrição do vídeo aqui no YouTube também, mas é uma planilha que auxilia. Cara, quantos empresários aí, faixa marrom, faixa preta, com 20, 30 colaboradores, que por não conseguir a toque de caixa configurar o sistema, falou, cara, Judá me fez abrir o olho para a parte de precificação. Então eu vou pegar essa planilha por enquanto e vou começar em paralelo a isso, configurar o software, porque não tem. Como que você aumenta o lucro? A primeira coisa é sabendo quanto você realmente tem de lucro. Para você poder aumentar o teu lucro, você tem que entender o teu ponto de equilíbrio.
que é você saber em que momento do mês você pagou todo o teu custo fixo e pagou todas as tuas despesas variáveis. A partir dali você tem lucro. E daí você vai achar um percentual. Então vamos dizer que o Judá, né, fechando suas vendas lá, cara, eu atingi meu ponto de equilíbrio quando eu vendi 60 mil reais. 30 mil reais foi despesa variável, 30 mil paguei meu custo fixo de 30 mil. A próxima venda que eu fizer, eu vou ter o que seria os 470 pila, que foi minha conta aqui, eles vão para onde? Eles vão para o meu lucro. Então, no final do mês, de 75 mil de venda, vamos dizer que, pô, Judá, você teve 15 mil de lucro? Não, não necessariamente. Por quê? Porque eu tive despesa variável para gerar esses 15 mil a mais dos 60. Então, provavelmente, na conta de padaria aqui, eu vou ter tido uns 8 mil de lucro. Daí você fala assim, pô, Judá, então 8 mil é teu lucro? Sim, mas lucro se mede em percentual. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que pegar e saber, cara, desses 8 mil reais que sobrou na minha conta, de fato, sobraram na minha conta, quanto ele é proporcional ao total que eu vendi, que é 75 mil. Vai dar aqui mais ou menos uns 10,5%. Aí você olha assim, beleza, agora eu sei o meu percentual de lucro e eu vou traçar uma meta para aumentar o meu lucro. O que eu posso fazer para aumentar o meu lucro? Cara, a melhor forma é você vender mais. Ou vender para a mesma pessoa mais vezes. Eu sempre falo que tem 3 formas de você aumentar as tuas vendas. Aumentar o teu faturamento. Vamos falar em faturamento, tá? Que é aumentar as tuas vendas pensando que a tua venda aqui está dando esses 47% de margem de contribuição. Judá, o que é o 47% de margem de contribuição? É exatamente o fato de eu ter vendido 1.000 e ter conseguido pegar 470 e botar aqui para contribuir para pagar o custo fixo. Então essa é a minha margem de contribuição. Quer dizer que a cada R$1.000 eu tenho 47%. A cada R$1, 1 centavo ou 100 mil reais, eu tenho 47% de margem de contribuição nessa conta que eu fiz, sim. E toda empresa tem uma média. Eu posso até dar uma diretriz para vocês. Conforme aumenta o faturamento também, a gente atinge o ponto de equilíbrio, mas os custos também aumentam, como por exemplo luz, água, hora extra de funcionário. Então o custo em geral da empresa também aumenta junto com o faturamento. Exatamente. E daí acaba que às vezes, se você não tem uma equipe produtiva, às vezes com esses 30 mil reais que você tem de custo fixo, você não entrega 75. Né? E daí você acha que tipo assim, não, pô, Judá, então eu atingi meu ponto de equilíbrio aqui, agora eu posso vender a rodo. Não, você vai ter hora extra, né? Então tua margem de contribuição vai diminuir porque você vai ter uma variável, que é a hora extra, totalmente ligada àquela venda, porque você está tendo que usar mais do que a tua capacidade produtiva. É também ter a clareza de até quanto eu posso faturar, porque muitas vezes faturar mais gera um custo maior e diminui o lucro, certo? Ou estou errada? Não, tá totalmente certa. E tem a pegada também do quê? Cara, às vezes você vende com lucro e você pode estar quebrando o teu negócio, por exemplo, se você não faz gestão de fluxo de caixa. Né? A gente já ouviu histórias de grandes empresas, e quando eu falo grande é tipo 400, 500 colaboradores que, cara, entraram em recuperação judicial vendendo com margem de lucro, mas não fazia gestão de caixa. O Marcelo Germano, ele fala uma frase muito massa. Faturamento é vaidade, lucro é sanidade e caixa é rei. Porque se você não tem caixa, pode vender, pode ter lucro, mas se você não tem caixa para fazer a gestão da despesa que você tem, cara, já era. Você vai fazer uma venda com margem de lucro, coisa mais linda de todas, e quando você for ver, cara, você não tinha grana para bancar o negócio, teve que pegar. Aí que tá parada, porque daí tu adianta uma duplicata, você adianta um cartão de crédito, você tem que pegar uma grana no banco, usar um cheque especial, e isso faz o quê? Tem juros. Esse juros está comendo de quem? Do meu lucro. Entendeu? Então, às vezes, é mais você... A gente pode até trazer como um ponto principal... Você viu que eu acho que eu tô com cabelo aqui, né? Mas eu acho que a gente pode até colocar como um ponto principal para você aumentar o teu lucro, seria, primeiro, conhecer ele. E como que eu vou conhecer ele, Judá? Cara, você precisa conhecer o teu custo fixo. Baseado no teu custo fixo, você precisa conhecer o teu ponto de equilíbrio, tá? O que a gente vê de média nas empresas de comunicação visual no Brasil, tá? Uma margem de contribuição saudável é quando da tua venda você está conseguindo tirar entre 50% e 60% para contribuir para o teu custo fixo. Agora, se tua margem de contribuição ela tiver
vamos falar aí, se ela tiver pequena, né? Vamos dizer que dessa minha venda de milão aqui, eu tivesse conseguido tirar dela só R$300. Aí você fala assim, pô, 300 era meu lucro? Não, 300 era minha margem de contribuição. Então imagina, a cada R$1 que eu vendo, eu consigo só pegar 30 centavos para pagar o custo fixo. Então, quanto maior a margem de contribuição, menos lucro. Não, ao contrário. Quanto maior a margem de contribuição, mais rápido eu atinjo o ponto de equilíbrio. Entendi. Entendeu? Aí, quando você atinge o ponto de equilíbrio mais rápido, imagina o seguinte, eu fechei uma venda de 1.000 e esse copo precisa de 30 mil para encher. Quando eu pegar e colocar 60% daqueles 1.000, eu estou botando R$600. E quando dos 1.000 eu colocar só R$300, eu tenho que vender mais 1.000 para conseguir botar só 300, até chegar nos 30 mil. Então você imagina, cara, quantos anos a gente tocou a empresa sem saber disso? 5 anos? 4, 5 anos? 2013, 14, 15, 16, 17? Cara, 5 anos sem saber disso. E olha que louco, né? A gente pode estar compartilhando isso aqui pra galera que às vezes está começando ou que realmente está passando por algum tipo de dificuldade ou só quer entender por que talvez não esteja sobrando tanto dinheiro no bolso. Bom, voltando lá no como, né? Como que eu posso aumentar o meu lucro? Mas gente, não foi essa pergunta. Eu perguntei a diferença entre faturamento e lucro e o Judá está sendo ansioso. Bom, o faturamento e lucro, tá? Faturamento é o valor que você vende. E tem até essa questão, né, cara? Quando você fala de faturamento, é o que entrou na conta ou quanto você vendeu. Então a gente pode colocar 3 coisas aí para diferenciar. Eu tenho meta de venda, eu tenho meta de faturamento e posso ter meta de lucro. Por exemplo, se eu quero comprar, vamos dizer que eu quero fazer uma retirada, o Judá quer fazer uma retirada de 50 mil reais, 30 mil reais no trimestre. Cara, eu posso criar uma meta de lucro para minha empresa, porque além do meu salário como sócio, eu quero também tirar 30 mil reais no final do trimestre. Ou eu quero tirar, sei lá, 30 mil reais no final do ano. Eu quero fazer uma viagem com a minha família. Então eu posso criar uma meta de lucro. E posso fazer um controle através de planilha, através de software, para poder controlar o lucro. Quanto que eu estou conseguindo gerar de lucro mês a mês para saber se eu estou perto do quê? De conseguir fazer a empresa gerar esses 30 mil que eu preciso. Essa é uma meta. O faturamento, a gente considera mais aquilo que entrou de fato na conta. Então, por exemplo, você tem que pagar 30 mil reais de custo fixo no mês. Só que acontece o quê? Qual que é a jornada da venda na comunicação visual? A gente faz um orçamento hoje, fecha ele. Fechou, você entrega em, sei lá, 15 dias, 20 dias. Aí o cliente fala, eu vou te pagar 30, 60, 90 no cartão de crédito, no boleto, no cheque, enfim. Então, você aqui, quando você está montando o orçamento, você está tendo só o custo do teu colaborador em si, né? Do teu administrativo, do comercial. Quando você fechou essa venda, você comprou um material. Aí esse material que tu comprou, você pagou R$ 21,42. Aí que está a diferença. Porque você vai receber do cliente, com 30 dias, né? Vamos dar um exemplo de uma venda faturada, né? Um B2B, não uma venda para pessoa física. Pessoa física, às vezes, acaba sendo mais fácil, porque você faz um 50-50, né? Metade no pedido, metade na entrega, play. Fica mais tranquilo de você controlar o teu caixa. Agora você vai vender para uma multinacional, você vai vender para uma empresa que faz gestão de fluxo de caixa, ela quer usar você como capital de giro. Ela quer usar você como caixa dela. Sim, então ela querem prazo de 90 dias. Exatamente, eu tô ainda sendo querido. E ainda cobram juros de você para adiantar. Ainda são bem... Isso tem muito, né, cara? Não podemos falar nome de empresa aqui, acredito, mas tem empresas que fazem exatamente isso. Fala, ó, eu te pago em 180 dias. Você fecha comigo? Aí você fala, fecho. Quantidade grande. Tô fechando um pedido que dá o meu faturamento do mês aqui. O que eu vender é lucro. O que a pessoa não pensa é quanto vou ter que desembolsar para entregar esse... Desembolsar e quanto que eu vou ter que ter de caixa para segurar esses 180 dias. Aí essas empresas grandes, elas olham para você, essas multinacionais, e falam assim, ó, quer receber em 30 dias? Eu antecipo 5 meses por 6% de juros, você quer? Aí ele pega, adianta a grana para você, você recebe, porque basicamente qual que é o risco que ele tem de não pagar o boleto, sendo que ele é como é que fala? Não é o beneficiário, ele é o pagador, né, daquela duplicata. Mas enfim, vamos deixar um pouquinho mais light aqui, senão fica muito complexo essa parte. O que acontece na comunicação visual é que esse prazo que você pegou com o teu fornecedor de 21,42, você não vai, às vezes, não tendo capital de giro, você não vai comportar receber em 30, 60, 90. Porque no exemplo que a gente deu antes aqui,
cara, a tua despesa variável deu 53%. Se o teu cliente comprou um pedido de R$9.000 e ele vai pagar em 3 vezes de 3.000, o que vai acontecer é que antes de você receber a segunda parcela, tu já pagou a matéria-prima e isso lascou teu caixa. Então não adianta você ter só meta de venda, você tem que ter meta de faturamento. Por que de faturamento? Porque você tem que no mês pagar o custo fixo e as despesas variáveis daquele mês. Por isso que o ponto de equilíbrio, ele oscila de mês a mês. Então, se, por exemplo, eu tenho nesse mês 30 mil de custo fixo. Mês que vem, 30 mil de novo. Só que nesse mês eu tenho 28 mil de matéria-prima, de fornecedor, de despesa variável. Ou meu imposto está um pouquinho maior, subiu minha alíquota, não sei. No mês seguinte, pode ser que eu tenha 35 mil de despesa variável. E o meu ponto de equilíbrio é mais alto. Então eu preciso que entre no caixa da empresa aquela grana suficiente para pagar o custo fixo e a despesa variável. Então você cria o quê? Uma meta de faturamento, uma meta de venda e uma meta de lucro. Não necessariamente você precisa expor todas para os teus colaboradores. Eu acho legal. Aqui na empresa a gente tem uma TV gigante aqui que ela fica inclusive com as nossas metas de venda, de faturamento e de lucro, né? Então existe essa diferença. Judá, qual que é a diferença de faturamento e de lucro? Existem essas 3 diferenças. Vender não quer dizer dinheiro no bolso. Faturar não quer dizer ter lucro. E lucro é o que sobra de você vender e faturar o suficiente para pagar o teu ponto de equilíbrio e sobrar, entrar no caixa o suficiente para sobrar no mês seguinte. Muito, muito bem explicado. Então a gente falou sobre faturamento, falamos sobre fluxo de caixa, muito importante você ter falado sobre isso, sobre lucro. E agora, esquecemos de falar sobre um assunto que também é muito importante, que são os gargalos. Mas eu quero que primeiro você explique pra gente o que é gargalo. Gargalo. Bom, para quem não conhece, a teoria dos gargalos ou a teoria das restrições, ela vem de um livro de Elio Godrá, que é o livro A Meta. É um livro antigo, tipo, ele é um romance assim que fala sobre gestão. É muito louco, porque ele fala exatamente sobre o quê? Existem processos e etapas do teu fluxo como um todo que determinam a capacidade produtiva, determina a capacidade de todos os demais processos. É aquela história, se você tem um computador lerdo para ripar arquivo, você vai gargalar a tua impressão. Ou seja, a tua impressora fica parada, porque até aconteceu isso já numa consultoria, o cliente ele usava o mesmo computador de imprimir, era o mesmo de ripar arquivo. Verdade. E ele chegou pra mim e falou assim, não, cara, eu preciso comprar uma outra plotter, porque a minha não tá rendendo. Tô tendo que fazer uma porrada de hora extra. E na verdade o que ele precisava era só de mais um computador. Era mais um computador que custava 2% do valor do equipamento que ele ia ter que comprar. O mesmo operador, porque a pessoa, enquanto estava imprimindo num computador, ripava no outro. Então, o computador que estava usando para esses 2 processos era um gargalo. Ou seja, ele determinava todos os outros processos. Quais outros processos? Imprimir, refilar, que é o acabamento, expedir esse material e ainda instalar. Então imagina, a instalação estava... Por que a instalação é o setor que mais tem hora extra na comunicação visual? Porque é ele que tem que suportar os gargalos de todos os outros setores. Processos. Então o que vai acontecer? Se a tua empresa não tiver conhecimento sobre o teu processo de produção, você não consegue nem identificar o que é o gargalo. E não sabendo qual é esse processo que está realmente comendo a tua capacidade produtiva, né, entra a questão também do lucro. Por quê? Porque basicamente se o meu colaborador, que eu estou contratando 147 horas, ele não consegue me entregar ou tem que trabalhar 200 horas no mês para me entregar o que eu vendi, que poderia ser feito em 147 horas, esse excedente, que é a minha hora extra, eu estou pagando uma despesa variável a mais que não estava prevista. E cara, a tua matéria-prima, o teu imposto, a tua comissão e o percentual do teu custo fixo não vai mudar. O que vai mudar é a hora extra. E a hora extra vai comer diretamente o teu lucro. E a gente pode dizer que um funcionário ter que fazer hora extra é um gargalo, porque a produtividade dele não é a mesma da hora trabalhada durante o dia, porque o funcionário já está cansado. Ele está cansado, não estava na previsão dele, né? O risco do retrabalho é maior. Então vai muito, cara, essa é a importância de você conhecer produtividade, tá? Não é um negócio gostosinho, como diz o André, né? Mas é uma questão que assim, ó, se você não olhar para a tua capacidade de hora de produzir,
que eu estou querendo dizer? Mano, você vai aplicar um adesivo, demora 10 minutos, 1 metro quadrado, você consegue prever, quando você está fechando uma venda de 600 metros quadrados, você tem 6 mil minutos para fazer aquilo. 6 mil minutos dividido por 60 vai dar 600 horas de aplicação, né? Enfim, vai dar ali 6 mil dividido por 60 vai dar 100 horas. Vão dar 100 horas de produção. Se são 100 horas de produção, a gente pode prever isso. Agora, se esse colaborador tiver um retrabalho e fizer em 120, essas 20 horas a mais, entra lá naquela conversa que a gente falou, do cara ter que refazer, e ele não perdeu tudo, mas esses 20 metros quadrados que ele teve que aplicar a mais, essas 20 horas a mais que ele teve, vai comer diretamente o lucro. Em alguns casos, chega a dar o real prejuízo, que daí é quando você começa a pagar. Sem falar que a hora da hora extra é mais cara. Exato. Bom, mas eu acho que é isso, cara. Como que a gente pode aumentar o lucro, né? Eu tenho uma última pergunta. Tá bom. Se você pudesse mudar apenas uma coisa dentro de uma empresa, ou de um seguidor, ou de um aluno seu, para ele começar a ver mais lucro, o que você mudaria? Uma coisa. A gente sabe que se formos falar de lucro aqui, passaríamos o dia inteiro falando. Sim. Retrabalho, gargalo e todo o resto. Mas se você pudesse começar, o primeiro passo, uma coisa para mudar. O lucro, para aumentar o lucro na empresa, cara, eu iria na precificação. Que eu acho que esse é a história do queimar largada. Se você não está precificando direito, não conhecendo a forma de cobrar corretamente, não interessa a produtividade, não interessa a máquina cara que faz 70, 80, 200 metros quadrados hora, pode ser o que for, velho. Se você não tiver precificado correto, você vai bater cabeça. Então eu acho que quando eu vou fazer uma consultoria, uma mentoria, eu vou conversar com um aluno e ele fala, cara, eu não sei precificar, ou ele me explica que ele pega o valor e faz vezes 2,5, não quer dizer que, cara, ele não tem lucro vendendo daquela forma. Só que às vezes um trabalho demora muito mais que o outro para fazer. E você pegar R$1.000 de matéria-prima e jogar vezes 2,5 de uma letra caixa é diferente de você jogar 2,5, que o pessoal faz isso, né? Tipo, o custo da matéria-prima vezes 2,5. Por isso que eu estou dando esse exemplo. Então o cara, tem um custo de matéria-prima de R$1.000. Eu cobro 2.500 para fazer uma plotagem e cobro 2,5 para fazer uma letra caixa, por exemplo. Sendo que a letra caixa tem um tempo de produção muito maior, né? Bom, então seria um pouco sobre isso, a questão, o que eu mudaria de fato, e é geralmente o que eu faço. Eu ataco... Se não souber por onde começar, começa pela precificação. Cara, vai pesquisar a precificação, entendeu? Vai pesquisar a precificação, vai atrás disso. Esse é parar de queimar largada. Então, gente, muito obrigada por estar aqui até agora, assistindo a gente. Se inscreve no canal, deixa um like. Aqui embaixo, para quem tá vendo no YouTube, cara, comenta pra gente qual é o real insight que você teve, o que você quer ouvir num próximo podcast. Bom, a gente já tem um podcast sobre precificação para colocar na sequência aí, né? Sim. Mas eu vou agradecer a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao Play Pleo. É o podcast aí que ajuda você, que é empresária de comunicação visual e gráfica, a deixar de ser um faz-tudo e construir uma empresa independente. Se você quiser saber sobre plano de contas, nosso próximo podcast vai ser sobre isso. Semana que vem vai estar no ar. O que é plano de contas? É para onde está indo teu dinheiro e por onde que ele está entrando. Você precisa saber disso.